Pessoal, bom dia a todos. Essa é mais uma aula de matemática básica com a turma do terceiro ano do ensino médio. Vocês estão prestes a realizar o exame nacional, que vem aí, acredito que em janeiro, se Deus quiser. Então, está muito perto, né? Então, a gente está tendo um cuidado muito grande com alguns determinados assuntos ou conteúdos que podem fazer com que vocês se preparem melhor e que estejam aptos a realizar alguma questão à frente de um concorrente de vocês. Esse é o nosso intuito. É o intuito da matemática básica. Prepará-los e formar em vocês uma base matemática para que não se surpreendam com algum certo tipo de operação matemática ou de resolução e não se atrapalhem, certo? Esse é o nosso intuito. Em cima disso, nós encerramos na nossa última aula um trabalho com aquela matemática financeira mais básica. Vocês se lembram que a gente iniciou a matemática financeira, perdão, falando a respeito das operações entre frações, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Logo após, nós começamos a falar sobre termos percentuais, porcentagem, percentual, que são termos que significam a mesma coisa. Depois disso, nós entramos em acréscimos e descontos e também em juros simples e compostos. Encerramos essa base da matemática financeira para hoje adentrarmos em um novo mundo, que é o mundo dos conjuntos. Então, para hoje, nós iremos iniciar, acho que até mais tardar, na próxima segunda-feira ou na próxima aula, não sei como será após as eleições, né? Ainda vou me comunicar com a coordenação a respeito da semana que vem. E hoje nós iremos iniciar toda essa introdução, essa primeira perspectiva que a gente deve ter a respeito de conjuntos. É bom que vocês estejam atentos, porque em alguns momentos nós iremos citar algumas simbologias matemáticas que irão identificar em alguns momentos é, significados que às vezes a gente não tem a noção para agora. Mas é bom a gente ter essa, vamos dizer assim, esses significados dessas simbologias em mente para que não sejamos surpreendidos lá na frente, certo? Eu vou começar com a teoria dos conjuntos. Vou estar aí na tela para vocês. A teoria dos conjuntos, ela identifica, certo, ou uma série de conjuntos propriamente ditos, formados ou que têm a sua composição de elementos. Por exemplo, quando a gente diz, deixa eu voltar aqui para a tela, quando a gente diz, eu faço parte de um conjunto musical, eu faço parte de um conjunto de torcedores, eu faço parte de um conjunto de elementos que satisfazem a organização de um grupo. Tudo isso é conjunto. Gente. Quando a gente fala torcedores de um clube, certo? Quem são? São seus torcedores, são as pessoas que simpatizam com aquele time. Então, aqueles torcedores são elementos daquele conjunto. E é um conjunto. O conjunto é formado pelos torcedores daquele clube. É igual quando a gente trata isso de uma maneira mais matemática. Quando a gente diz qual é o conjunto dos números naturais, a gente sabe quais são os elementos do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E isso segue infinitamente. Percebam que também pode existir conjuntos finitos e conjuntos infinitos.
ou possa acontecer de um conjunto ser vazio, certo? Um conjunto é vazio quando ele não possui elementos, tá bom? É igual eu imaginar e tentar criar um conjunto, por exemplo, e citar o conjunto dos meses do ano que começam com a letra B, certo? Tem algum mês do ano que comece com a letra B? Não tem, né? Então, nesse caso, eu citei um conjunto vazio. Vamos citar um conjunto finito. O conjunto dos meses do ano que começam com a letra J. Janeiro, junho, julho, né? E para por aí. Não tem mais elementos. Teremos agora 3 elementos, né? Janeiro, junho e julho, meses do ano que começam com a letra J. Esse é um exemplo de um conjunto que é finito. Um exemplo de um conjunto que é infinito. Acabei de citar o conjunto dos números naturais. Os elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5. E isso segue infinitamente. A gente sabe onde inicia o conjunto dos números naturais, mas a gente não sabe onde ele termina. Então, a gente trata aí de um conjunto infinito, certo? De elementos. É em cima disso que a gente já vai de cara falar sobre a teoria dos conjuntos. Vamos lá. Quando estudarmos a respeito dessa teoria, a gente vai conseguir explicar algumas situações, certo? Algumas situações que serão apresentadas para a gente e que darão entendimentos que podem gerar dúvidas. Como, por exemplo, a situação descrita a seguir para vocês. Vejam só. Numa pesquisa de futebol, foram entrevistados vários torcedores para saber as preferências em relação a 3 times de futebol: Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Os resultados da pesquisa foram os seguintes: 100 torcedores gostam do Flamengo, 100 torcedores gostam do Corinthians, 140 torcedores gostam do Cruzeiro, 10 torcedores gostam dos 3 times, 50 torcedores não gostam de nenhum time, 45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Agora responda: quantos torcedores foram entrevistados? Em situações de problema envolvendo conjuntos, tem muito isso, né? De acontecer essas situações. E às vezes a gente pode entrar em uma situação errônea de tentar resolver o determinado problema partindo da seguinte situação: basta apenas que eu some todos os torcedores envolvidos na situação. 100 que disseram gostar do Flamengo, 100 que disseram gostar do Corinthians, 140 que disseram gostar do Cruzeiro, os 10 que gostam dos 3, os 50 que não gostam de nenhum, os 45 que gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. E não é assim. Até porque, em alguns momentos, quando o torcedor afirma, por exemplo, gostar dos 3 times, então ele cai no grupo dos que gostam do Flamengo, no grupo dos que gostam do Corinthians, no grupo também dos que gostam do Cruzeiro. Então, essas coisas devem ser diminuídas. Isso cai na situação de conjuntos que envolvem intersecção, que a gente vai falar mais à frente. Professor, a gente vai resolver isso agora? Não. Vamos criar uma base de conhecimento para voltarmos para essa situação mais à frente, tá bom? Vamos lá, deixa aí a pergunta, deixa aí a situação para que vocês fiquem pensando e mais à frente, ainda hoje, a gente volta e retoma no mesmo problema. Vamos lá. Antes da gente começar a tentar resolver essas situações, a gente vai identificar
algumas simbologias que são utilizadas quando tratamos de conjuntos, certo? Vocês podem ver aí o pertence. O pertence lembra uma letra E, e ela deve ser denotada por essa simbologia. Pertence é utilizado quando identificamos elementos de um conjunto. Igual a gente dizer que o conjunto é os meses do ano que começam com a letra J. Então, quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? Então, eu posso dizer que junho pertence a esse conjunto que eu citei, certo? O não pertence, óbvio, ele é utilizado quando o elemento não faz parte da formação daquele conjunto. Então, por exemplo, o mês de abril. Abril não pertence ao conjunto que eu acabei de citar, que só engloba os meses que começam com a letra J. O símbolo está contido desse formato, lembrando uma letra C, né? Está contido. Aí não tratamos de elementos, aí tratamos de conjuntos contidos em outros conjuntos, certo? Se eu cito, por exemplo, os conjuntos de meses do ano, eu sei de todos, janeiro, fevereiro, março, os 12 meses do ano. Eu posso dizer que o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J está contido no conjunto de todos os meses do ano, certo? Não está contido é quando determinado conjunto não está contido em outro conjunto. É o C com traço, né? Contém. Veja que o C está em sentido oposto, né? É quando a gente identifica que o conjunto contém outro conjunto. Vamos imaginar aqui o conjunto dos números inteiros, que tem toda a parte negativa, né? Infinitamente. Vamos imaginar menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Veja, o conjunto dos números inteiros, eles contêm, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Então, dentro dos números inteiros, está o conjunto dos números naturais. E quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Não contém, óbvio, quando determinado conjunto não contém o outro. Tal que é representado por uma barra. Isso é uma explicação, certo? Implica que, veja que é uma seta para a direita. Isso a gente imagina, até em raciocínio lógico, quando uma coisa implica em outra, certo? Numa frase ou numa situação, numa oração, a gente utiliza o implica que. Se e somente se também é utilizado em situações de raciocínio lógico. É quando a ida e a volta devem existir e uma depende da outra. À direita, o símbolo é de existe. O símbolo é com tracejamento de não existe. Para todo, ou qualquer que seja. Você pode ver aí, é um V, né, com esse tracinho aí na parte central. Conjunto vazio é representado por esse círculo com um traço em diagonal. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N maiúscula. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z maiúscula. Conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser expressados em forma de fração também. É o Q maiúsculo. Q', que é igual também a I, é o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números reais, representado pela letra R,
maiúscula, certo? Isso a gente vai tratando mais à frente. Vamos lá. Vamos entrar aí na utilização de algumas dessas simbologias em conjuntos. Vejam só, relações de pertinência, pertence ou não pertence. Quando é que a gente utiliza o símbolo pertence? Quando é que a gente utiliza o símbolo não pertence? Vejam só, dado o conjunto A, e aí é importante a gente estabelecer como a gente deve organizar um conjunto, tá, gente? O conjunto pode ser representado por uma letra, normalmente uma letra maiúscula, dado o conjunto A igual a. E aí, para representar os elementos desse conjunto, a gente deve abrir chaves, organizar os conjuntos, normalmente de forma crescente, se forem números. 0, 1, 5, 7 e 9 são os elementos desse conjunto. Eles devem estar separados por vírgula. Ao final, você fecha com as chaves, tá bom? É assim que a gente deve organizar um conjunto. Dizer que o elemento pertence ao conjunto é representá-lo ou diagnosticar que ele está dentro daquele conjunto. Vamos lá. Eu posso dizer que o 0, por exemplo, ele pertence ao conjunto A. O 1, ele pertence ao conjunto A. O 2, ele já não pertence. A gente já utiliza o símbolo não pertence. O 8, ele também não pertence. Certo? Vamos lá. Importante salientar. Os símbolos de pertence ou de não pertence, eles só devem ser utilizados entre um elemento e seu conjunto. Certo? Eu não posso dizer, por exemplo, que um conjunto pertence a outro conjunto. Não. Isso aí a gente utiliza outra simbologia, que é o está contido ou contém. A gente vai ver já já. Então, os símbolos de pertence ou não pertence, eles só devem ser utilizados quando existe uma relação entre elemento e o seu conjunto. Tá bom? Vamos lá. Agora sim, relações de inclusão. Usamos o símbolo de estar contido, que lembra a letra C, e de não estar contido, de contém, é o C em sentido oposto, né? Ou de não contém, para relacionar dois conjuntos ou subconjuntos. Certo? Veja só, uma dica para vocês. O lado aberto da relação de inclusão deve ficar sempre voltado para o conjunto que for maior. Tá bom? No caso, aquele que tiver a maior quantidade de elementos. O lado aberto deve ficar voltado sempre para o conjunto que for maior. Dados os conjuntos. A igual a. A contendo os seguintes elementos. A, isso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto B, com os seguintes elementos. 1, 3 e 5. Conjunto C, com os seguintes elementos. 2, 4 e 6. Conjunto D, 5, 6 e 7. Conjunto E, 3, 1 e 5. Conjunto F, vazio. Podemos dizer que, por exemplo, A contém B. Na verdade, ó, o conjunto A contém todo o conjunto B. Todos os elementos de B estão lá dentro de A. Então, eu posso dizer que A contém B. A também contém C. Todos os elementos de C estão dentro, ou todos os elementos de C também pertencem a A. Então, eu posso dizer que A contém C. B está contido em A. Certo? B está contido em A. É verdade, né?
Todos os elementos de B estão, também pertencem a A. F está contido em A. Professor, F? Mas F é vazio. Todo conjunto contém dentro de si o conjunto vazio, certo? O conjunto A tem dentro dele o conjunto vazio também. O conjunto B tem dentro dele o conjunto vazio. Se F é o conjunto vazio, certo? Então F está contido em A. C está contido em A, é verdade. B contém o conjunto E, é verdade, né? Todos os elementos de E pertencem também ao conjunto B. Inclusive aqui há uma intersecção máxima, né? Todos os elementos de B coincidem com todos os elementos de E. B está contido em E também, né? F está contido em E, já que F é o conjunto vazio, ele está contido em E, sim. D não contém A. Veja, D possui os seguintes elementos: 5, 6 e 7. Os 5 e os 6 também pertencem ao conjunto A, mas o 7 não. Então, não posso dizer que D, eu não posso dizer que D contém A. Não posso dizer isso. Eu também não posso dizer que A contém D, porque se eu dissesse, todos os elementos de D deveriam pertencer a A, e não é o caso. Então, não posso dizer que A contém D por inteiro, né? Não contém o conjunto D. É, vamos ver aqui, não está contido em D. É verdade. O conjunto E não está contido no conjunto D. Todos os elementos de E não pertencem ao conjunto D. C, C contém F, certo? C contém F. Vamos imaginar aqui. C tem os elementos 2, 4 e 6. E o F é o conjunto vazio. Então, C contém F, sim, sendo F vazio. Vamos lembrar de uma coisa, ó. O conjunto vazio, ele pode ser representado de duas formas. F com o conjunto vazio representado pelas chaves, sem nada dentro, ou representado por esse círculo com tracejamento em diagonal. Cuidado com uma coisa. O conjunto vazio, ele não pode ser representado com as chaves e dentro dessas chaves a simbologia do φ, que é uma letra grega, certo? Quando a gente coloca a letra grega dentro de chaves, a gente está dizendo que o conjunto possui elemento, e o elemento seria a letra grega φ. Então, isso não pode acontecer para representar um conjunto vazio. Ou você representa com as chaves sem nada dentro, ou você representa com só o símbolo da letra grega φ, que é um círculo com um tracejamento em diagonal. Importante dizer, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto, certo? Inclusive nele mesmo. No exemplo anterior, nós teríamos F está contido no conjunto vazio. F está contido no conjunto vazio. Vejam só. Dados os conjuntos. É bom a gente identificar isso aqui para a gente compreender a utilização das simbologias, certo?
X pertence aos números naturais, tal que a utilização do tal que é a barra, identifica que será criada aí uma regra, uma lei, tal que x deve ser menor do que 10. Veja, o x, que será um número, deve pertencer ao conjunto dos números naturais, sendo que esse x deve ser menor que 10. Então, aí eu tenho ó, os seguintes conjuntos. B, 1, 2, 3, 4, 5. C, 1, 3 e 5. D, 8, 9 e 10. E, conjunto vazio. Completa as lacunas usando uma relação de inclusão. Ok? Aí a gente tem uma série de inclusões aí, né? Por exemplo, A contém B. É verdade. Qual é o conjunto A? É o conjunto onde o número deve pertencer ao conjunto dos números naturais, sendo que esse número deve ser menor do que 10. Então, qual é o conjunto A? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porque todos esses números são naturais e também são menores do que 10. Todos os seus elementos. Tá bom? E quando a gente olha para o conjunto B, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, todos eles pertencem ao conjunto A. Então, eu posso afirmar que A contém B. Eu posso afirmar também que A contém E. Eu posso afirmar que A contém C. O que eu não posso afirmar é que A contém D. A não contém D. Porque, vejam, D possui os elementos 8, 9 e 10. O 8 e o 9 pertencem ao conjunto A, mas o 10 não, já que ele queria números que fossem menores do que 10, pela simbologia. Tá? Então, não posso dizer que A contém D. Neste caso, eu digo que A não contém D. Eu posso afirmar que D contém E. Eu posso afirmar que E está contido em C. Eu posso afirmar que B contém C. Eu posso afirmar que C está contido em B. Eu posso afirmar que D não está contido em B. Então, a utilização da simbologia é muito importante para a gente compreender alguns aspectos. Perdão. Vamos mais à frente. É daí que a gente chega na utilização dos conjuntos em análise de diagramas de Van Euler. Esses diagramas foram utilizados para a gente ter a compreensão, digamos assim, estrutural e ilustrativa de relação entre conjuntos. Observe o seguinte, ó, conjunto A e conjunto B. Vejo que há dois círculos. Um círculo do conjunto A, deixa eu só pegar aqui o lápis para riscar aqui com vocês. Veja, o círculo do conjunto A, certo? E o círculo do conjunto B. Aqui fora dos círculos eu tenho dois elementos, ó, o 7 e o 9. Desse diagrama que vocês podem ver, a gente pode concluir algumas coisas. Por exemplo, quais são os elementos que formam o conjunto A? É tudo que está dentro do círculo de A. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto B? É tudo que está dentro de todo o círculo B. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Ok?
Vocês podem observar, gente, ó, que dois elementos fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. São eles os elementos 2 e 4. Eles estão tanto em A quanto em B. E existe aqui dois elementos que não pertencem a A e não pertencem a B, mas pertencem à união. Ou, perdão, pertencem ao universo da situação. Deixa eu apagar aqui. Pertencem ao universo da situação. Que é um universo, ó, está todo dentro do quadrado do retângulo. O conjunto A, o conjunto B, os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B e os elementos que não pertencem nem a A e nem a B. É tudo, gente, ó. O universo da minha situação é tudo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos envolvidos no exercício ou exemplo. Certo? Vamos lá. Dá para a gente continuar aqui. Então, é muito importante a gente ter a ideia de utilização desses diagramas. Certo? E é sempre muito bom a gente criar os diagramas de forma que seus balões, seus círculos, a gente deixe sempre um espaço de intersecção, de encontro. Vamos lá, deixa eu limpar aqui para a gente seguir adiante. A gente chega nas operações entre conjuntos. Talvez não dê tempo, são 3 operações, mas a gente conclui na próxima aula. Vamos lá. Operações entre conjuntos. A primeira operação é a da união, certo? União entre conjuntos. A união será denotada por essa simbologia aqui, ó. Parece um U, mas é um U mais largo, né? Vejamos. Dados os conjuntos A com os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4 e 5, e B com os seguintes elementos: 0, 2, 4, 6 e 8, determine o conjunto A união B. Percebam que A união B, o conjunto A união B, será formado por todos os elementos pertencentes a A e a B, certo? Todos. É uma união dos dois conjuntos. Quando você for criar o conjunto união, você não pode repetir elementos. Porque vejamos o seguinte, ó. O número 2, ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Então, na união, eu não posso repeti-lo. Eu só posso colocar ele uma única vez. Porque são elementos. Ok? Eu não posso ter dois elementos iguais dentro de um mesmo conjunto. Elementos, por característica, devem ser distintos. Certo? Se eles forem iguais, eu estou tratando do mesmo elemento. Eu não posso ter repetições de elementos dentro de um conjunto. Então, o conjunto A união B possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6 e 8. Não precisa ter ordem crescente, certo? Se preferir arrumar os elementos ó, em ordem crescente, você organiza. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Em diagramas, a gente tem isso. Ó. Vejamos. O círculo de A, certo? E quando a gente faz o círculo de B, a gente deve fazer de forma que crie um espaço ó, em que haja
isso aqui, ó, uma parte onde será identificado os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tanto a A quanto a B. Neste caso, o número 2 e o número 4. Certo? Então, o conjunto união será representado pelos elementos que pertencem a os dois conjuntos unidos. Certo? Se eu tenho os elementos que pertencem a A, se eu tenho os elementos que pertencem a B, se eu uno esses conjuntos, eu estou unindo todos os elementos. Acho que não dá tempo. Falta intersecção e também a diferença. Então, não vou entrar em intersecção para a gente não se atrapalhar, já que falta alguns segundos para a gente terminar a nossa aula. Então, fique registrado que estamos iniciando essa introdução a respeito de conjuntos, ok? Tentaremos encerrar na próxima aula, falando sobre as duas últimas operações entre conjuntos e realizando algumas situações problema, resolvendo algumas situações problema, tá bom? A gente termina por aqui. Quem perdeu o início da aula, assiste depois, que é muito interessante, principalmente